Mas eu chego no lugar e aí eu fico confuso. Não sei explicar para a pessoa como ir para a esquerda ou ir para a direita, seguir em frente, como dar as direções em inglês. É muito complicado para mim. Eu fico meio confuso e acabo falando besteira. Como que eu faço isso, teacher? Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal sobre o aprendizado de inglês. É muito bacana te ver por aqui novamente. E hoje eu trago para vocês como falar sobre as direções em inglês. Como explicar para a pessoa in English fazer algo para chegar em algum determinado local. Então fique comigo até o final da aula e você vai descobrir como fazer isso usando palavras simples e objetivas que depois podem ser aplicadas em frases mais complexas e mais longas. E eu peço, por favor, que caso você goste desse conteúdo, por gentileza, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, fale sobre esse vídeo com alguém e assim você me ajuda a distribuir este conteúdo para muitas outras pessoas que tenham interesse parecido com o seu. Vamos então? Bem, então vamos dar início às nossas explicações a respeito de como falar sobre directions in English. Como podemos explicar a alguém a posição de algo, um lugar que queremos ir, uma pessoa que está em algum local, usando o mapa. E tem algumas expressões que são muito úteis para serem colocadas em diálogos e em estruturas mais complexas. E nós vamos tratar destas mesmas agorinha. Fica a sugestão para vocês que gostam de fazer atividades por conta. Este site se chama liveworksheets.com. É bastante interessante, bastante útil. Com os alunos eu faço uso frequente porque ele tem um recurso interessantíssimo que outros não oferecem, que é o da correção. Então, quando você termina a sua atividade, você pode clicar no botão Finish para poder ver a pontuação ou para enviá-la também para o professor responsável, se houver no caso. Vamos ver então a nossa primeira palavra para falar sobre directions, sobre as direções, como explicar como chegar a algum lugar ou onde algo está em inglês. Opposite. Opposite. Então, esta palavra tem uma irmã gêmea que é bastante grande, vou diminuir um pouquinho. Na verdade, é uma expressão que tem o mesmo significado, que é across from. E o across from, pessoal, ele acontece desta maneira. Imaginem que estou falando aqui de uma rua. It's a street. And here, when you talk about the street, there are two different establishments. Estou falando então de dois estabelecimentos, separados por uma rua. So one of them is the blue one, and the other is the red one. The blue is across from the red one. Significa que cada um está de um lado, separados por algo, neste caso, a rua. Então vamos marcar aqui the first, the second, or the third option. Yes, the second option, que significa o que eu expliquei para vocês. Então, mais uma vez, vamos lá, juntos. Opposite. 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 Colocando aqui agora para vocês um exemplo. The cafe is opposite the bar. Então imaginem que o café é aqui este azulzinho e o bar este aqui vermelhinho. É assim que eu posso colocar em uma frase. The café is opposite the bar. Alright? Seguindo então para o number 2. Nosso número 2 é Go straight on. go straight on. Go straight on. So this is to go straight on. Então imaginem que, mais uma vez, eu tenho aqui a minha belíssima rua ou avenida. E a pessoa me pergunta a direção que precisa seguir. Eu digo, go straight on. Go straight on. Então, primeira alternativa, no. Second, yay. Third,
No, that's not go straight on. Um exemplo para nós aqui. Go straight on this street. The cafe is near here. Quando eu quero dizer que algo está nas redondezas, eu posso dizer near here. Go straight on this street. The cafe is near here. Seguindo para o nosso terceiro exemplo. On the corner. Let's see. On the corner. On the corner. On the corner. So, on the corner is used when we talk about two different streets and there is an intersection. Vejam só, estou desenhando aqui a minha belíssima rua. E temos uma outra rua aqui, cruzando. Uma bela artista, vocês notam que eu sou. Vou desenhar a nossa pedestrian walk. Faixa de pedestres, excelente, hein? Uau! E imagine que eu estou falando de uma barraquinha de hot dog. Hot dog. Oh, I love hot dog. E vocês me perguntam, but where is it? Where is it? E eu posso dizer, it's on the corner of Flower and Bird Avenue. Flower and Bird Avenue. Estou explicando então que está na intersecção. E aí, essa é a forma de eu dizer para vocês exatamente isso. The cafe is on the corner of Flower and Bird Street. Então, como eu tinha desenhado para nós anteriormente, temos aqui a primeira, com a intersecção da segunda. Belíssimas ruas. Vou desenhar a faixa de pedestre em outro lugar, só para fazer um pouquinho diferente. Então, aqui temos a nossa pedestrian walk. E a nossa barraquinha de cachorro-quente está aqui. So, the hot dog stand is on the corner of Flower Street and Bird Street. So it's the intersection. That's the corner. Let's repeat. On the corner. On the corner. E uma dica para vocês é que normalmente esta expressão vem seguida da palavra of. On the corner of. Cuidado aqui com a pronúncia. Esta palavra tem um sonzinho final de V aqui. Então dizemos of. Certo? Seguindo então para o number 4. Number 4. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Temos as direções. E esta é exatamente quando eu falo para vocês pensarem no fone de ouvido. Quando a gente coloca o fone de ouvido, tem um L e tem um R, certo? Left, right. Então, este é o movimento que a gente pensa quando vem a cabeça left. So, it's not the first one, it's the second one. Yes. E aqui em cima tinha marcado a alternativa errada. A primeira aqui é a correta, on the corner. Então, aqui, turn left. Um exemplo bacana para nós. Imaginem que a pergunta é, where is the school? It's around here. It's in the area. Go straight on Blue Avenue. Estou inventando agora aqui. And turn left on Amadeo Road. Turn left. The school is next to the supermarket. Por exemplo, aqui seria uma descrição mais completa. Então, aqui, turn left on Amadeo Road. Você geralmente explica o nome da rua ou avenida e depois dá uma referência next
to the supermarket. Qual é o local mais próximo de onde você está, do que você está falando, certo? Seguindo, então, para esta expressão aqui, go past. Go past the church. Go past the church. Go past the church. Go past the church. Então, go past é o seguinte, temos um ponto de referência e estamos dizendo que é só ir adiante. Go past that. Então, no caso, estamos falando do ponto que é the church. This is the church. So, that's the correct option. Colocando em um contexto um pouco maior, pessoal, imaginem que a pergunta foi: Where is the candy shop? Aí a resposta poderia ser: Go past the church and turn left. Aqui, duas explicações, uma seguida da outra. Go past the church and turn left. Então, é importante que vocês percebam aqui a ordem das situações. Como chegar no local seguindo a ordem correta. O nosso número 6. At the traffic lights. At the traffic lights. At the traffic lights. At the traffic lights. É a referência de algo. Onde está alguma coisa. Onde está, de repente, um carro estacionado. Onde está uma loja de algo. A proximidade com the traffic lights. Red, yellow and green, the traffic lights. Diria, por exemplo, where is my bike? Oh, it's at the traffic lights near the garden. Então, dei duas referências, geralmente. É importante trabalhar com duas, pessoal. Apenas uma é muito vago. Então, duas referências é bastante interessante. Oh, where is my bike? Oh, it's at the traffic lights near the garden. Dei a referência de um jardim aí, hipotético também. Turn right. Então, se falamos antes de left, agora vamos falar de right. Lembrem-se do outro lado do fone de ouvido. L and R. Turn right. Turn right. Turn right on Amadeo Road. The cafe is next to the supermarket. Mais uma vez trabalhando aqui com a dupla referência para facilitar o entendimento de quem te ouve. Não é uma regra consagrada, mas é algo que pode ajudar e muito quem te escuta. Então é uma orientação que eu costumo passar sempre para os alunos que me perguntam sobre isso. Se puder até mais do que duas referências, é bem interessante. Number 8. At the end of the street. At the end of the street. At the end of the street. Então, colocando aqui, imaginem que esta é a nossa rua. It's the street. Vou apagar este comecinho aqui, porque é onde nós entramos por ela. Oh, it's at the end of the street. Então, alguma coisa está nesta área aqui, nesta parte. Something is at the end of the street. What is at the end of the street? A shopping mall. A car. Algo aguarda lá no finalzinho da rua. E o que será que seria? Isso aí depende do contexto geral. Então, colocando o exemplo do carro aqui. My car is parked at the end of the street. Então, por último, nós temos aqui A bridge. a bridge. A bridge. A bridge. Belíssimos exemplos de bridge. San Francisco Bridge. Das construções da cidade, né? Bridge costuma ser uma referência. Então, podemos unir aí dois tipos de explicação, dizendo: Go past the bridge and turn right. The school
is on the corner of blue and yellow streets. Lembram dessa? Go past the bridge, turn right. It's on the corner of blue and yellow street. Vamos fazer então a contagem dos pontos, vendo aqui a correção das minhas respostas. Esse check indica a resposta correta. E vemos aqui 10 pontos de 10. Fica para vocês a dica de como retomar e relembrar aí os diferentes pontos que precisamos saber para falar de directions. Retomando o que nós vimos antes, vamos ver, antes de tudo, a pergunta. Para saber sobre algo, onde está algo, começamos com where is. Where is the cafe? Quando você começa a pergunta com where is, você já está subentendendo que você sabe que naquela área existe uma cafeteria. Where is the cafe? Isso vai fazer com que a pessoa te dê uma resposta já ciente disso. Então, ela pode explicar fazendo uso do que nós vimos anteriormente, de acordo com o mapa do local em que você está. Algo do tipo, the cafe is opposite the flower shop. Go straight on this street, turn left on Mark Avenue. The flower shop is on your left. Então, eu já estou falando sobre a área em que o local que eu estou falando está. It's on the left, on the right. E assim, você consegue dar uma orientação maior para a pessoa que te questiona. Vamos ler novamente. The café is opposite the flower shop. Go straight on this street. Turn left on Mark Avenue. The flower shop is on your left. Então, 2 vezes aqui. Turn left on Mark Avenue. The flower shop is on the left. Retomando o que nós vimos desde o início, para ficar bem fresquinho na cabeça de vocês, então, temos opposite. Go straight on the corner, turn left, go past, at the traffic lights, turn right, at the end of the street, a bridge. Fica essa dica para vocês, então, desta ferramenta bacana chamada Live Worksheets. E eu espero poder ter ajudado um pouquinho com expressões e ideias, exemplos de como falar sobre directions de uma forma muito mais tranquila e simplificada. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui até o final deste conteúdo e peço para, caso tenham gostado, que por favor se inscrevam no canal para não perder nenhum outro conteúdo que está por vir e que também deixem seu comentário, seu like e falem para alguém sobre este vídeo também. Assim vocês me ajudam a distribuir cada vez mais essas ideias. Thank you very much. I'll see you next time. Bye!